pessoal, tudo bem? Eu ia começar dizendo, como de costume, que pra quem não me conhece, meu nome é Gina Monique, mas eu acho que a essa altura do campeonato, isso é o que mais está evidente aqui no canal. Só que, ok, eu sou Gina Monique, mas quem é Gina Monique? E eu vim aqui hoje pra falar com vocês sobre isso. Quem sou eu, essa garota irritante que está aparecendo aí na sua tela o tempo inteiro? Bom, começo dizendo que minha pretensão é aparecer muito e muito mais. Com muito conteúdo rico em música, violoncelo, violino, piano, hinologia cristã, que é o que eu amo, ok? Algumas pessoas, como minha prima, já começaram a falar: nossa, mas você só toca hino? Verdade, a questão é de que eu sou completamente apaixonada por hinologia cristã. E, infelizmente, dos hinários cristãos, o mais acessível é o da CCB, em questão de partitura, ok? Ah, isso quer dizer que não tem relação com espiritualidade, se a sua paixão não, óbvio que tem. Porque a música, eu acredito que seja algo que é divino, é celestial, que não tem como explicar se não for por Deus. E a hinologia cristã é uma prévia disso, né? De como Deus está presente na música. Então, óbvio que tem a questão da espiritualidade, mas não é porque eu estou num momento de devoção ou crentinha, como algumas pessoas dizem, de forma não inofensiva, sabe? Não pejorativa, mas pra dizer, ela tá na vibe dos hinos, daqui a pouco ela vai estar em outra vibe. Porque assim, gente, eu sou de música, numa hora eu tô na vibe de bossa nova e eu amo, gente, brasilidade, Tom Jobim. Em outro momento eu estou na vibe dos meus hinos e fico horas tocando os meus hinários americanos antigos que eu amo. Enfim, então você já tem uma prévia de quem eu sou, uma doida apaixonada por música. E eu estou aqui para te fazer entender essa minha paixão por música. Bom, vou começar então dizendo por que eu estou aqui no YouTube, passando vergonha. Porque eu estou começando meu projeto, o Instituto de Cadenza, que é um projeto de escola de música aqui na minha casa, onde eu ensino violoncelo, violino, piano e aperfeiçoamento vocal, como eu faço com a minha prima, para que ela tenha uma consciência natural do contralto dela. E a gente tem visto uma ótima melhora, mesmo sem ser assíduo nas aulas, né? Para ser uma aula mais informal. Bom, tem diversas abordagens. No meu site, no meu Instagram, tem uns links lá que te redirecionam para as minhas abordagens, que são muitas. Dentre elas, a hinologia cristã, que é algo que eu vou estar sempre enfatizando, porque eu amo muito. Continuando então. Então eu estou começando a minha própria escola de música aqui em casa, mas eu amo o meio digital, esse mundo digital, esse lado das redes sociais. Eu amo gravar, amo falar, como vocês podem ver, né? Amo dividir conhecimento, porque hoje eu posso dizer que eu sou multi-instrumentista e isso é algo que esses dias eu parei para pensar. Quantos instrumentos eu sou capaz de tocar? Mesmo que de forma iniciante. E é algo surreal. E quando eu parei para analisar como que eu aprendi esses instrumentos, sempre foi de forma autodidata, com a ajuda de Deus, obviamente, que não tem como falar que não foi Deus que abriu a minha mente. E hoje a gente tem o recurso da tecnologia. Então eu estou aqui para ajudar muitas pessoas, como muitas pessoas me ajudaram a aprender técnicas do piano, que hoje, em um mês, eu vejo, nossa, a diferença na minha performance. Através de dicas simples, sabe? Então, essas pessoas merecem meu like. Quero que se eu ajudar vocês deixem o like de vocês aqui também, porque me ajuda muito. Para que eu possa crescer, que eu possa engajar e me motivar a continuar ajudando vocês. Ok, qual é o meu principal pensamento? Tanto que eu coloquei na descrição do YouTube de forma bem despretensiosa e hoje eu vejo que faz muito sentido, total sentido para mim. Que eu posso dizer que é a minha filosofia na música, na educação musical. A música não é elitista, ela não é só para quem tem um alto poder aquisitivo, ela não é só para jovens ou crianças. Tem muita gente que pensa, eu não comecei com 3, 4 anos, que é o normal,
colocar uma criança na iniciação musical logo que é bebezinho, 2 anos que seja. Eu não comecei um instrumento desde cedo, como muita gente que tá na orquestra, então eu não tenho chance. Eu já tenho 50, 60 anos, eu nunca vou aprender o instrumento. Eu posso dizer que isso não é verdade, que a música não tem idade, ela não tem preço, tá? A gente às vezes tem oportunidades, às vezes a gente não tem que fazer a nossa oportunidade. Hoje, como eu disse, está muito mais fácil porque a gente tem aqui as mídias sociais com pessoas super bem preparadas que estão separando um tempinho delas para ensinar você a aprender um instrumento. Então, qual é o grande segredo da música? O que eu sempre falo para as pessoas que eu ensino, os 2 grandes segredos da música. Primeiro, é você ter vontade, uma vontade genuína. Não é você querer... eu quero tocar na minha igreja, por status. Ou, eu quero tocar em eventos, porque eu preciso de dinheiro. Gente, não, a música é uma arte. E arte a gente faz porque a gente ama. Ou porque a gente é um ser humano cheio de dificuldades na vida, cheio de problemas diários, cheio de conflitos, de angústias, de tristeza, de tudo. Cheio de tudo. É uma vida difícil para todo ser humano, seja rico, seja pobre, seja saudável, seja doente. Então a gente vive num mundo difícil. A gente tem os nossos problemas diários. E essa carga a gente precisa aliviar de alguma forma. Essa forma terapêutica e artística é a música. Então, através dos sons, seja do canto, seja um som de um instrumento, a gente está colocando todos esses sentimentos para fora, expressando eles. Mas como que eu vou expressar os meus sentimentos se a partitura já está lá, nua e crua, pronta? Simples! A partitura está lá, mas vai ter a sua interpretação. Se você não está num bom dia, se você está com toda aquela angústia, você vai começar a cantar uma música, você vai cantar ela mais lento. Porque você está naquele momento de angústia, então você vai colocar a sua angústia toda interpretada na música. Isso é maravilhoso. Então, é vontade genuína, eu amo, eu preciso, porque a música é a essência do ser humano, a essência. Ela está na gente de todas as formas possíveis. Deus foi tão minucioso que até para que a gente possa dizer que nós estamos vivos, nós precisamos da música. Dina, como assim? Simples. Se você não tem batimentos cardíacos audíveis, você não está vivo, meu bem. Então, a música está dentro da gente. Deus colocou ela dentro da gente. E é a coisa mais celestial que existe no universo. E quando você entende isso, quando você assume que você precisa da música para viver, é aí que nasce o desejo, a paixão, a vontade genuína. Então esse é o primeiro requisito para que você seja um músico. Queira, mas queira de verdade. Não queira por status, não queira por... é bonito. É bonito por quê? Porque as pessoas gostam, porque te dão um ibope, que é o famoso status, né? Todos os caminhos levam ao status. Não, gente, a música é muito mais que isso. Queira a música porque você precisa dela, tá? Não tem uma resposta melhor. Por que eu quero a música? Eu, Dina Monique, assumo que eu preciso da música. Sem ela eu não vivo. Não vivo, ok? Mas não seria sem Deus, já que você é cristã? Óbvio que seria sem Deus, também não vivo. Mas eu sei que a música é um pedacinho palpável de Deus para a humanidade, sabe? E quando eu estou em contato com a música, mesmo que seja uma música orquestral, uma música clássica que não tenha relação com Deus, sabe? Não tenha uma letra voltada à espiritualidade, ainda assim eu me sinto em contato com o meu Espírito Santo. Porque eu sei que foi criado por Deus. Eu tenho essa ciência, ok? Bom, e qual é o segundo requisito? O segundo requisito é o respeito. Esse é o requisito mais importante para qualquer músico. Sem o respeito, você não consegue estudar, ok? Então, você não precisa ter idade, você não precisa ter dinheiro, mas eu não consigo achar um professor sem dinheiro. Bom, vamos lá. Eu fiquei com meu violoncelo 4 anos parado no chão do meu quarto porque eu não achava um professor. E os professores que tinham, as escolas que tinham aula de violoncelo eram extremamente fora da minha realidade. Caros.
Na época a gente não tinha tanta coisa na internet como tem hoje. Hoje você faz uma faculdade na internet. Então eu posso dizer que eu sofri pra caramba, eu chorei muito, muito. Mas Deus fez uma obra na minha vida, preparou que eu consegui entrar no EMAC. Então eu digo pra você, não desista. Se você ainda não conseguiu um professor, continue procurando. Só que hoje não use mais essa desculpa, porque a gente tem a tecnologia. E aqui você acha excelentíssimos professores. Óbvio que você tem que ser seleto, sim. Porque tem pessoas que não sabem o que estão dizendo e estão lá ensinando para ganhar dinheiro fácil. É fácil? Aí não é, porque editar cansa, dá trabalho. Mas é fácil, é muito mais fácil você estar aqui gravando que você tá indo por aí numa empresa entregar currículo, né? Aqui você posta, quem gostou, gostou, quem não gostou, paciência, é isso, você não vai ser demitido por isso. Então seja seleto com o professor, verifique o currículo dele, ou veja como ele age, como ele fala. Gente, é fácil você distinguir um professor de música que presta de um que não presta. Vou ser bem honesta por toda a minha experiência com excelentíssimos professores e excelentíssimos professores. Sei que vocês me entendem. O professor de música, de verdade, ele tem essa paixão dentro dele. Ele ensina com amor. Ele trata cada aluno como cada aluno. Ele não pega como um todo, porque ele entende que a música vai ser compreendida de forma diferente por cada um. Porque ela é uma arte. E quando você pega um quadro, que é uma obra de arte, não vai ter a mesma interpretação para todo mundo. Cada pessoa vai entender de um jeito, tá? Não tem uma verdade absoluta ali. A mesma coisa a música, não tem um jeito absoluto de você se ensinar. Tem ali a base que a gente vai receber, a base, a teoria musical, noções rítmicas, percepção, escuta, não sei o que lá, ok, tem. Mas, dali em diante você pegou a base, agora você é um músico e é a sua carreira agora, é a sua obra de arte que você vai fazer. Não importa se você vai estar reinterpretando obras que já foram compostas, não importa se você vai estar, você sempre vai estar continuamente estudando, obviamente, mas dali em diante é um novo início, um início onde é o seu contato com a música, com que é uma arte, né? Não sei se eu consegui me expressar bem, mas eu acho que os melhores professores que eu tive, eu posso dizer, como Biratã Carvalho, que é a pessoa que eu sempre vou ser grata na minha vida, o meu grande divisor de águas, meu professor de teoria musical da EMAC, da UFG, ele ensinava com tanta paixão que nossa, eu entrava da aula dele e falava, pô, é uma loucura, nossa, o cara dá aula cantando assim, enquanto ele fala, ai, é pra ser mais grave, ai, é pra ser mais agudo, e ele, gente, era uma aula maravilhosa, ele era super exigente, mas ele dava uma aula assim que você falava, meu Deus, eu parei o mundo e viajei no mundo da música por 1 hora e pouco. E é isso que eu quero para as pessoas, sabe? Imaginar, vamos lá, voltando ao respeito. Por que respeito? Se você quer ser um músico que vai tocar numa igreja, tocar partituras sacras, como congregação adventista, metodista, presbiterianas, conservadoras, etc., você vai ter lá uma partitura de uma pessoa que teve um contato com Deus, que recebeu a revelação de Deus de uma melodia perfeita. Perfeita. Aí você vai ter que ter o respeito para entender que ele teve um contato com Deus, que Deus colocou aquela melodia na mente dele e fez com que ele conseguisse colocar aquilo impecavelmente, sabe, na partitura, para que através daquela partitura corações fossem tocados, almas fossem restauradas, conversões acontecessem. Então tem um peso ali, um peso de quem criou, da história de quem criou, a história do hino, tem ali a responsabilidade que ele teve, né, dada por Deus para escrever essa melodia com tal letra, com tal peso, principalmente quando a letra tem citações bíblicas ali, é muito peso espiritual, tá? É uma responsabilidade. E ele fez aquela partitura com todo amor e carinho. Aí vem um ser humanozinho e fala, sou um ser superior, vou criar
uma reinvenção dessa partitura que ela tá muito tristezinha, muito melancólica, eu quero que dê engajamento, então eu vou postar ela cheia de floreados, que é a moda, né? Gente, é um desrespeito. Você não pega um bar e adultera ele completamente, sabe? Então tem um respeito. Óbvio que tem pianistas, músicos que fazem reinterpretações, né? Claro, mas dentro das reinterpretações tem limites que eles respeitam, sabe? Então você acaba descaracterizando toda a partitura. Às vezes você tá tocando na igreja, falo por experiência, porque eu vejo isso acontecendo. A pessoa quer aparecer, ser a estrela, sendo que ali a estrela é para ser Cristo, e a gente só tá como auxílio para quem canta, uma coisa que os músicos não entendem. Então a gente tá ali, aí vem um bendito e começa a tocar, sabe, muda vozes o tempo inteiro, a voz dele é aquele instrumento dele é compatível com aquela voz, tá escrito naquela clave para aquela voz. Aí vem o bonito e numa parte de uma estrofe ele toca o soprano, de repente ele muda pro contralto, de repente nem combina, porque o instrumento dele é um instrumento agudo, não é para ser um contralto, mas ele quer aparecer, então ele troca. Tudo isso são atitudes desrespeitosas. E isso faz a gente diferenciar um músico nato, um músico que ama a música, que vive música, que entende a música como arte, e um músico por status, ok? Então, pra mim, se alguém vier me perguntar de eu tenho tantos anos, eu não tenho dinheiro, você acha que eu posso aprender? Não precisa ser pra aprender comigo, fala com outra pessoa. Pedir meu conselho, eu vou dizer, você tem respeito, você tem vontade genuína. Uma das perguntas que eu faço para todas as pessoas que vêm estudar comigo, que faz parte da minha ficha de inscrição, qual é a sua motivação, o objetivo de você estar estudando comigo? Porque essas pessoas que querem para aparecer, sinceramente, eu não quero pegar pra minha vida, porque eu sei que é trambique, a pessoa não tem firmeza, a pessoa não tem, sabe, é a motivação errada. Bom, ok, falei demais da música, mas e eu? Vou então dar um resuminho da minha história. Se o vídeo ficar muito longo, você tem total liberdade de preparar o vídeo e sair, ok? Mas se você quer me conhecer melhor, se você está procurando minha capivara para que eu seja sua professora, se você me viu no canal, ficou curioso sobre quem eu sou, tá? Se você é essa pessoa que está com curiosidade, assista até o final, ok? A minha história, acho que é uma história que vale a pena. Enfim, então vamos lá. Por que eu sou tão doida por música? Primeiro, é de berço. Na verdade, acho que é da barriga da minha mãe. A minha mãe e meu pai sempre foram muito engajadas com a igreja. Meu pai era encarregado de orquestra e a minha mãe sempre foi organista e instrutora. Então, eu já, desde pequena, tenho as minhas referências, até dos métodos da congregação. Eu decorei todas as musiquinhas, principalmente do órgão. Porque eu acordava, as menininhas estavam tocando. De tarde, as menininhas estavam tocando. E ela sempre repetia as mesmas músicas, sabe? Enfim, porque não estudavam, né? Aí eu ficava tendo que ouvir a musiquinha se repetindo. Bom, então já tem aí o início da minha história. De onde vem? Tem uma relação muito forte com a igreja, tá? Eu sou da congregação cristã, não estou falando isso pra ganhar ibope, estou falando isso pra que vocês me conheçam. Vocês vão ver muitos vídeos de hinos da congregação. Porque eu amo, né? Hinologia cristã, como eu disse, é um dos hinários mais acessíveis, com partitura. A maioria dos hinários se perderam ao longo do tempo. Hoje a gente só conseguiu restaurar de forma digital, como em acervos do IMSLP, que eu amo, um aplicativo que é a minha vida. Então, infelizmente, não tenho muitas opções nos meus hinários. A gente tenta achar alguns, inclusive achei um aqui no Serviço de Piracicaba que é maravilhoso, chama The Hymnal, acho que vocês já viram um vídeo sobre ele. E, nossa, foi um surto, porque, gente, eu não esperava achar. E acho que ele é de 1811, esse número, ele é muito antigo. Enfim, então a minha base começou ali na igreja. Por os meus pais tocarem instrumentos diferentes, a minha mãe dava aula de flauta doce também em escolinhas.
Meu pai, ele tocava saxofone, né? E toca muito bem, eu sou bem suspeita por falar. E ele ensinava os meninos vários instrumentos diferentes, então eu tinha ali esse convívio com diversos instrumentos. E esse convívio com a orquestra, mesmo que seja uma orquestra cheia de defeitos, e tem, né? Defeitinhos de execução que acontece, mas com esses defeitinhos, gente, é excelente para que a criança desenvolva percepção musical. Então eu posso dizer que, graças a Deus, eu fui privilegiada e tenho essa percepção musical. Então eu tive um senso de afinação, senso rítmico desde pequena. E por estar vivendo sempre com música, vai na igreja, música, tá em casa, música. E sabe, então meio que eu fui cercada. Todos os meus caminhos levavam a música, não levavam a roupa. Cresci e pelo jeito conservador da igreja, rígido, que eu posso dizer que hoje eu sou grata pela igreja ser como ela é, eu fui privada de algumas coisas. Então tinham coisas que eu não podia fazer, alguns usos e costumes da igreja, e a questão de ouvir música, assistir filmes, essas coisas eu não podia. Então os limites que os meus pais me davam era música clássica, jazz, que é o que meu pai gostava e a gente sempre ouvia juntos, principalmente jazz instrumental, tá? Não tinha voz nem nada. No início era pela igreja, depois acabou se virando uma paixão. A gente ouvia porque a gente amava. Eu amava ouvir jazz com meu pai. Daí comecei a pesquisar canais no YouTube quando começou o YouTube. Acho que eu tinha uns 13 anos. Enfim, aí eu comecei a assistir vídeos de orquestras e nisso bati o meu foco. Não, acho que eu tinha uns 8 anos, não era tão velha assim não. Bati o meu foco no violoncelo. Nossa, o timbre dele, aquele grave dele, do baixo, eu amava. E daí surgiu o desejo do meu primeiro instrumento oficial. Nisso eu já estudava o órgão com a minha mãe. Só que assim, toda aula era um choro diferente, porque eu não estudava, porque eu não queria. Que era só pra tocar na igreja, mas eu não queria. Não sei explicar, mas meu santo não batia com essa ideia de tocar na igreja, com essa ideia de ser organista. Então eu não levava com firmeza, nem tocava direito, enfim. E gente, eu já enfatizo isso. Isso de estudar com seus pais nunca dá certo. Porque o filho não respeita o pai de jeito nenhum. E leva na brincadeira, ele não leva o pai a sério como um professor. Na verdade, acho que isso vai além da relação pai-filho e passa para a relação de convívio familiar. Infelizmente, dar aula para parente não presta, tá? Que não é levado como algo a sério. Enfim, deixa a treta pro futuro. Bom, vamos lá. Então, acho que foi com 12 para 13 anos, no Dia das Crianças, o meu pai, a minha mãe e minha avó me deram de presente meu primeiro violoncelo. Eu vou puxar a fotinha, vou colocar aqui. Eu achei a foto esses dias e foi muito emocionante, porque eu não esperava que a minha vida fosse dar tantas voltas e que no final eu acabasse começando meu projeto de uma escola de música. Então começou ali a minha paixão pelo violoncelo. Na Harmonia Musical, que é a loja que meu pai trabalhava de instrumentos, para você ver que todos os caminhos levam à música. Meu pai trabalhou numa loja de instrumentos durante alguns anos, a Harmonia Musical, que é a melhor loja de instrumentos de todas, gente. Eu posso dizer, de todas que eu conheci, São Paulo, Goiás, é a mais top. Lá ganhei meu primeiro violoncelo, que é o violoncelo que eu tenho até hoje, que é um presente assim que eu não tenho nem como explicar. Não tem um valor, sabe, em real, que nem dólar, nem euro, que alguém poderia me pagar por ele. A única pessoa que eu dei ele foi meu esposo para poder estudar, mas ele não leva muito a sério, mas enfim. Mas por mim esse instrumento nunca vai sair da minha casa, nem da minha vida, porque ele representa o meu início, como eu disse, na música, e representa a fé da minha família em mim, né? E também hoje minha avó já se foi, então é um dos maiores presentes que ela me deu na minha vida, tá aqui comigo hoje. Infelizmente, acho que ela nunca me viu tocar e acho que eu nunca nem gravei um vídeo pra ela de eu tocando, por vergonha. Se você é um músico, tem alguém que
pediu pra você tocar, sei que é muito difícil, sabe? Principalmente quando você só sabe ler partituras, quando você tá começando, mas toque, nem que você toque mal tocado. Eu queria ter tocado mal tocado pra minha avó, mas felizmente não toquei. Mas hoje deixo essa homenagem aqui pra ela, que foi um presente pelo qual eu sou extremamente grata, que eu vou levar pra minha vida, e que hoje construiu uma nova vida, uma nova dinâmica, que hoje é a minha carreira, o cello. Ganhei violoncelo. Como eu disse, fiquei 4 anos com ele parado no chão do meu quarto, porque eu não achava um professor em nenhuma escola de música. As escolas de música geralmente ensinam guitarra, ukulele, teclado, piano, sabe? Guitarra, acho que eu já falei, bateria, são mais esses instrumentos, percussão e esses do povo, os que as pessoas sempre procuram. Então, instrumentos de orquestra é muito difícil de você achar. Ainda mais um cello, se fosse um violino, ainda tinha chance. Mas o violoncelo não sou fácil, né? Tinham conservatórios como Gustavo Ritter, se não me engano, em Goiânia, e o Basileu França, que é o que o meu amigo João Marcos, vou deixar os créditos pra ele, porque eu amo o João. Ele é um babaca, mas eu amo ele. Hoje ele toca na orquestra, né, de Goiânia, não sei se é a sinfônica, mas toca na orquestra. Ele tocava na orquestra jovem. E violinista. Enfim, ele é o responsável por eu ter odiado o violino durante anos, pelo timbre agudo que ele tem, mas hoje eu me rendi. Ainda assim acho meio agudo, mas enfim, estridente. Então o João estudava no Basileu França, só que pra mim era complicado, porque eu não morava perto do centro de Goiânia. Então, pra eu estar sempre indo nesses conservatórios, não tinha como. Eu estudava no centro, nas escolas que eu estudei no ensino médio e no nono ano, porque o meu pai trabalhava lá no centro, com o Atelier Sopros, que é outra referência, outra base minha musical, que é o atelier que meu pai começou como luthier. Enfim, essa é uma história que eu quero contar mais pra frente. Então, o meu pai tinha atelier, a gente ia junto pra Goiânia, pro centro, e eu ia estudar, depois eu voltava pro atelier e a gente ia embora pra casa. Depois a gente se mudou pra Trindade, que é grande Goiânia, e ainda assim 40 quilômetros todos os dias. A gente ia e voltava. Então não tinha a menor condição de eu estudar em conservatório no centro. Não tinha tempo. Então tempo e dinheiro foram o meu empecilho. E eu fiquei esses 4 anos procurando alguém, até na igreja. Cheguei a cogitar alguém, só que a pessoa conseguiu passar pra medicina e foi pra outro estado. Bom pra ele, ruim pra mim. Ou melhor pra mim, talvez se a pessoa estivesse estudando com ele, acho que não deu muito certo. Não vou citar nomes pra não dar pepino. Então, como que a minha vida mudou? O João Marcos, ele é uma pessoa que vai aparecer muito na minha história, pelo que eu estou vendo. Às vezes as pessoas passam na nossa vida e a gente deixa elas passarem despercebidas, mas elas deixam marcas que ficam. O João, a gente estudava junto no ensino médio, né? E ele contou pra mim um dia que na frente da nossa escola, o colégio pré-universitário, tinha a EMAC da UFG, que é a escola de música e artes cênicas, se não me engano, da UFG, Universidade Federal de Goiás. E foi lá que ele tinha começado a estudar o violino. E ele falou: Diná, por que você não tenta entrar? E assim, enfim, na época, eu não levei muito em consideração. Acho que eu tentei, só que tinha que pagar um valor alto e eu não tinha dinheiro, então eu desisti. Um pouquinho mais pra frente, ele falou de novo sobre isso, eu tentei abrir, e aí tinha que fazer uma espécie de entrevista, você tinha que mandar algumas informações por e-mail, aí tinha um questionário perguntando sua relação com a música, sua história com a música, não sei o que lá, seu instrumento, pedindo um negócio, tipo uma performance, enfim. Fui me inscrever, sem fé nenhuma, pra ser bem honesta. Não me recordo se teve prova teórica pra entrar, eu acho que não.
na época entramos na pandemia, então minhas aulas EAD, 90%. Enfim, consegui entrar, foi um milagre de Deus. Depois de 4 anos sem tocar meu instrumento, consegui entrar num lugar muito melhor do que eu imaginei. E aí estudei com alguns professores, mas dos quais eu me recordo. Eu gostaria de enfatizar Gustavo, meu professor de violoncelo, que era um doidinho da Silva, mas eu amava demais. Me ajudou muito, me deu minha base e me ensinou como ser autodidata. Porque eu só cheguei e ele falou: o nome da corda é essa, tal, 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 próxima aula você toca isso, isso, isso. E é isso. Ok, outro grande nome, o Biratã Carvalho, meu professor de teoria musical. Acho que ele foi no primeiro, no terceiro e no quarto nível, porque são 4 níveis, cada nível um semestre. Olha, foi muito choro, viu? Foi muito desespero, muito. Foi muito desespero, porque eu entrei achando que eu sabia boa parte da teoria musical. Mas eu entrei na primeira aula, o Biratã falou tudo que eu sabia. Aí eu saí e pensei: meu Deus, o que eu vou aprender na próxima aula? Foi aí que eu mergulhei de cabeça na música, com profundidade. Não profundidade nível, né? Mas ali eu desconstruí toda a base musical que eu tinha da igreja, porque infelizmente a base da igreja é falha, tá? Eles alteraram muitos elementos da música que são alterações desnecessárias, que todos os conservatórios, grandes universidades da música, eles mantiveram um consenso, sabe? E aí veio a CCB e falou: não, vamos fazer diferente, para dizer que nós criamos o nosso método. Por isso que quando eu pego um aluno que quer tocar na CCB, ou que quer uma irmã que quer ser organista, eu já venho com essa ideia de desconstrução. Tudo bem, você precisa levar o MSA, que é o método de solfejo simplificado. Você precisa método de teoria, método de solfejo e aprendizagem, método simplificado de aprendizagem. É que teve tanto já, né? Enfim, eu já chego e falo: tudo bem, a gente vai pegar ele. Só que quando você for fazer sua prova, você vai fazer igual eu fiz. E eu fiz, gente. Eu vou deixar minha prova aqui pra vocês verem o que eu fiz. A última eu tirei. Você vai aprender a música de verdade, tá? Como todos os compositores respeitam, você vai respeitar a música. Porque cada elemento da música que a gente estuda, ele tem uma história por trás. Daí o respeito, tá vendo? Então, até o conceito de música é um conceito aberto. Não existe uma definição específica. Eu vou fazer um vídeo para isso, gente. Então, não vou me aprofundar nisso, mas não existe um conceito, uma frase decorada. A música não é a arte de manifestar diversos afetos mediante o som. Não! Bach chegou, Johann Sebastian Bach chegou e falou: não sou capaz de definir a música, porque ela é algo divino. Ponto. Se Deus criou, é uma ciência que a gente não compreende completamente, não compreende o suficiente para poder colocar em palavras. Então é algo que a gente sente, mas não consegue explicar, ok? Tem explicações no ramo da acústica, que é da física, tem explicações que seria na base das ondas sonoras, dos hertz, não sei o que lá. Tem explicações no campo da medicina sobre seu poder terapêutico. Tem explicações até que a gente fala naturalmente, né, que um foi passando pro outro, sobre a música curar as dores da alma, né? E tem o que os grandes compositores deixaram pra gente sobre a música. Então, ela é ampla, não é uma caixinha de fósforo. A caixinha dela bem de fósforo. Então, a pessoa chega e fala: tudo bem, o que você precisa? Vamos pegar tudo, que eu quero que você chegue no seu teste com tudo. Eu não vou levar, alguém vai ter que te levar, mas vai chegar com método, vai chegar com inário impecável, vai chegar com tudo. Só que
eu não vou ensinar o que eu não acredito. Então, tá lá, é arte, tudo bem. Você não vai decorar isso, você vai compreender. Por que a arte de manifestar diversos afetos mediante o som? Como eu disse, a música é uma arte. Das artes que a gente tem, dança, pintura, escultura, literatura, não sei o que lá, tudo isso são artes. A música é uma arte. Nossas obras de arte são as partituras. Então, ela é uma arte. E o que é arte? É você expressar tudo que tem aqui dentro, tirar tudo que tem aqui e colocar em forma de alguma coisa. Essa expressão através de. E aí, cada setor de arte tem uma forma de você se expressar. Na arte como pintura, você se expressa através de quadros, de tintas. Na arte como dança, você se expressa através do seu próprio corpo. E sim, você se expressa, não importa se você tem uma... Eu esqueci o nome, mas a coreografia. Não importa se a coreografia tá ali montada. Através do seu corpo, você vai interpretá-la de uma forma e nunca vai ser idêntico. Cada intérprete é cada intérprete. Ok? Por isso que o Pavarotti é o Pavarotti, porque ele é o intérprete, entende? Não tem igual ele já foi, cara, ele já é o deus, entende? Da ópera, do canto. Não tem o que dizer, e ponto. Ai, mas ele cantava o Fígaro como todo mundo cantava, não sei o que lá. Ok, mas ele tinha aquela paixão que saía pela voz dele. E que a voz dele era maravilhosa, tudo bem, mas não é só sobre a qualidade sonora, é sobre a intensidade do seu coração, entende? Então a música ela é uma arte porque ela tem esse poder de expressividade. E a gente expressa através dos sons. Então eu já vir falando que a música é a arte de manifestar diversos afetos mediante o som, eu já estou sendo redundante, porque é uma arte que você expressa os seus afetos. Então é só falar, é a arte dos sons. Ponto. Né? Enfim. Então tem umas coisas ali que a gente tem que questionar, que entra em filosofia da música, tipo, por que música é som, música não tem silêncio? Tem composições que são absoluto silêncio. E, cara, um surdo não ouve nada. Então você vai dizer pra ele que ele nunca vai saber o que é música? A gente tem música através de gestos, música através só do canto, mesmo sem ser o som. Então, pro mundo, pro surdo, a música vai ser outra coisa. Mas ela vai continuar sendo sentida aqui dentro da mesma forma. Então, é algo individual, algo pessoal. É algo que bate na gente, toca a gente e a gente sente de formas diferentes, ok? Então, vamos lá. Aprendi violoncelo, tudo bem. Minha intenção era entrar na orquestra, mas por N motivos, como o tempo e igreja, acabei não entrando. Ok. Passaram-se muitos anos e nesses anos eu fui descobrindo que ia ser autodidata na música. Porque com a base teórica boa que eu peguei da UFG, eu conseguia pegar um instrumento e tentar aprender. E nisso eu fui no órgão, que é um instrumento que tinha em casa. E começou a nascer o desejo, sabe, de tocar os hinos. Porque eu amava cantar os hinos, ainda mais o contralto, que é a minha voz. Que na época eu não entendia tanto, hoje eu já entendo, graças a Deus. Que é a minha voz natural. E não adianta eu tentar pular pro soprano, que não presta. Não dá certo, não tem extensão vocal suficiente para isso. Então, e nessa época eu comecei a assistir alguns cultos de umas igrejas conservadoras, como a Catedral Evangélica de São Paulo, que é uma igreja presbiteriana independente, lá de São Paulo, obviamente. E lá tem um órgão de tubo, hoje tem 2 órgãos de tubo. Quando eu comecei a assistir era só um. E assim, é um instrumento que é o instrumento. Não tem como definir órgão de tubo. E quando eu fui lá... Gente, eu tenho que deixar essa foto aqui. Porque quando eu fui lá e eu vi pessoalmente... É algo celestial.
Não tem como definir. É o timbre mais perfeito que existe no mundo. Tá? Eu amo violoncelo, eu amo piano, mas... gente, órgão de tubo, se você tiver a oportunidade de ouvir, ouça, ok? Pessoalmente. O coração até fica... treme assim, ó. Ok, eu vou pôr uma meta pra mim em 2026 de voltar lá e gravar pra vocês e ouvir de novo, porque foi maravilhoso. Infelizmente perdi os vídeos que eu tinha do dia que eu fui, então só tenho algumas pouquinhas fotos. Bom, então comecei a assistir o culto dessa igreja e lá tem um inário que chama Cantai Todos os Povos. É o inário, assim, de todos que eu vi do Brasil, traduzidos para o português, é o que mais é fiel às letras originais, ok? Dos hinos americanos, cristãos. Então eu me apaixonei por esse cenário. Apaixonei. Até hoje não achei partitura dele, não sei se lá na igreja vende o inário com partitura, mas eu sou louca por esse inário. Louca, até na minha parede ele já tá. Tá escrito. E daí... eu comecei a alimentar essa paixão por hinos e nos aplicativos que a faculdade recomendou, a Federal de Goiás, a IMAC, recomendou, tinha esse MSLP, que é o meu dia a dia, e lá tinha muitas partituras de hinos e eu comecei a estudar elas no órgão da minha mãe. E dali comecei a pegar os hinos da congregação. E comecei, monte de cima e pedaleira, tocava mal pra caramba, não sei como meu pai e minha mãe me aguentavam. Depois, peguei monte de cima, monte de baixo, monte de cima, monte de baixo, pedaleira. E quando eu vejo, estava tocando, até um dia que meu pai chegou e falou, Gina, como você tá tocando isso? Aquele dia ficou marcado na minha vida, porque foi o dia que eu tive a confirmação de que foi Deus que abriu a minha mente. Tá? Você pode ter todo o conhecimento teórico, mas se você não tiver um norte do instrumento, da prática, sabe, não tem como você tocar. Você tem que rachar muito sua cabeça. Foi um tempo recorde, então eu tenho essa certeza dentro de mim. Acho que Deus me ensinou isso, é um presente pra mim. Aí passaram-se alguns anos, casei, vim pra São Paulo. Quando eu vim pra São Paulo, aí eu falei pra minha mãe, quer saber, mãe? Eu falei pro meu esposo primeiro, vamos definir onde que a gente vai ficar, de igreja. Porque por mim eu ficaria na catedral, mas infelizmente era longe. O céu, meu ouvido. Mas eu falei, bom, então a gente vai ficar na congregação, vamos ficar, tá? E não ficar para esquentar banco, eu quero fazer parte. Como meus pais fizeram, eu quero construir um legado, como eles construíram. E a música é o que eu amo, então vou ser organista. Mas não com aquilo de, vou ser organista, vou comprar 30 mil peças, vou pegar meu inário, encher de glitter e escrever o meu nome. Não, era quero tocar para Deus. Posso dizer isso, de coração aberto. Graças a Deus, esse foi meu intuito. Só que aí eu não peguei tão firme, fiquei pouco tempinho, acho que uns 2 meses só. Foi muito poucas aulas que eu peguei como professora. Enfim, aí vim pra Piracicaba. Eu tava desempregada. Essa é uma parte importante da música na minha vida, mas vou fazer um vídeo. Vai ser intitulado como musicoterapia. Nele eu vou falar sobre esse perrengue da minha vida, esse momento que também define hoje as minhas abordagens, tá? Da música como ensino. Bom, então vim, aí eu comecei a ter aula com uma irmã, a irmã Meire. Eu deixo aqui também a minha gratidão a ela, porque quando eu tava indo pra aula, conversando com Deus, eu falei, Deus, eu já estudo a música desde pequena. Eu estudei muita teoria musical, várias vezes, tanto do jeito da igreja, quanto do jeito da EMAC, enfim. Eu não quero ter que revisar tudo, até porque eu já sabia como que era a metodologia da igreja. Mas assim, eu estava disposta a estudar todos os métodos, chegar com tudo que eles me exigissem. Eu ia me esforçar, mas eu não queria ter que estudar tudo de novo. E aí, cheguei na irmã Meire, fiz o propósito com Deus de não falar nada pra ela, mas com meu coração entristecido de ter que voltar a estudar tudo de novo não é fácil, tá? Você desconstruir tudo que você já aprendeu.
Ainda mais que eles mudam o tempo inteiro, são coisas desnecessárias. Tudo bem. Cheguei na aula, conversei com ela, toquei e ela falou assim, Dina, você já tá pronta. E eu vou levar você pro próximo teste. Eu não lembro agora se foi setembro ou outubro. Sei que Deus fez um milagre na minha vida, porque acho que eu cheguei em julho, finalzinho de julho, pro início de agosto. Ela falou que ia me levar pro próximo teste. Enfim, eu agradeço a ela não por me acelerar, tá? Eu agradeço porque ela acreditou em mim. E porque eu sei que ela foi uma pessoa que se deixou ser usada por Deus para abençoar a minha vida. Então eu fiz o teste com ela e daí começou-se minha jornada na igreja. Só que quando foi para fazer o segundo teste, eu já estava meio desanimadinha de estudar o conteúdo da igreja. Porque eu sou obrigada a desconstruir tudo o que eu conheço de música para poder aceitar coisas que são criadas para passar o tempo, para encher linguiça, tá? Vocês me perdoem se vocês só estão sendo honestos. Então, chegou nesse segundo teste, falei pra minha mãe, eu não vou mais fazer aula, porque eu fui pra, você acha que até dezembro eu consigo? Acho que eu tava em setembro, né? E ela falou, vamos ver, né, o ritmo, tudo mais. Eu fui pra ela depois, acho que por mensagem que eu não li mais. Que eu ia focar na minha faculdade e comecei a fazer uma faculdade de música com ênfase, bacharel em música com ênfase no piano. E aí começou a minha paixão de vez mesmo, que gente, é filosofia da música, é acústica, e você fica, uau, a música, ela é um mundo infinito, é muito mais do que a gente imagina, um instrumentozinho quadrado. Então, pode falar assim, depois eu corto. Gravando um vídeo sobre eu e a minha trajetória. Nossa, que influencer. A Yasmin é a minha bastidora oficial. Eu vou deixar essa parte. Bom, continuando. Então, comecei a faculdade de música. Infelizmente, por um período tive que trancar, porque a vida de pobre não é fácil. Tira essa parte. Não fica. É a realidade. Porque a música, infelizmente, ainda tem um pouquinho de elitismo. Se você tem mais dinheiro, você consegue mais fácil, ok? Se você é pobre, você tem que lutar por ela. Só que aí, Deus permitiu de aparecer uma pessoa no meu caminho, a irmã Miriam. Resumindo, voltei a estudar o órgão. Hoje estou oficializada, graças a Deus, porque é um ciclo que se encerrou, um ciclo de estudar algo em que eu não acredito. Ponto. Por que eu estou sendo ácida com a congregação? Não estou aqui para atacar nem nada do tipo, estou aqui para explicar a minha filosofia do que é música, ok? E a minha metodologia. Se você chegar com métodos da CCB e falar para mim que você quer tocar o hino da CCB, eu vou ter todo o respeito, tanto pelo inário quanto pelo método, e a gente vai estudar ele impecavelmente. Vou ir atrás de todos os recursos possíveis para que você aprenda do jeito que a igreja exige, mas tem pontos que não batem, sabe? Como eu disse, elementos teóricos, o que é música? Chega uma pessoa e fala, a música mudou. Gente, a música não muda. O conceito de música não muda. Ele nem existe, tá? Não é algo concreto, como eu disse. Então não é para atacar, é para desconstruir essa imagem de que eu sou da congregação e ensino da forma como a congregação ensina. Não. Se você quer aprender para a congregação, tudo bem. Você precisa chegar lá com o que eles pedem, é um requisito deles. Se você quer fazer parte, você precisa chegar com isso. Mas isso não quer dizer que você, para chegar nisso, você precisa aprender, por exemplo, pelo MSA. Eu estou começando as minhas alunas do órgão que querem aprender a tocar em casa hinos da congregação, mas não estou utilizando os métodos da congregação. Eu utilizo, por exemplo, o meu piano é divertido, que é um excelentíssimo método de iniciação musical, porque aí você já vai executando as mãos simultaneamente, e aí em um tempo recorde você já pega o inário, mão superior e mão inferior. Então, não existe uma metodologia única para você aprender um instrumento. E não é só a congregação que ensina órgão, tá? Existem diversas
faculdades, escolas de música, professores particulares que ensinam órgão de tubo, órgão harmônico, então órgão litúrgico, né, que é maravilhoso, usado em diversas igrejas conservadoras. Então desconstrua isso. Não sou uma cessideriana extremista. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por música, ok? Então eu não estou aqui no YouTube para ficar batendo carteirinha na igreja. Ai, mas você grava ensaio regional. Ai, mas você toca o sino. Sim, porque é enologia, porque eu amo enologia cristã. E vocês vão ver o hino metodista e gravar metodista, o coral maravilhoso que tem na catedral daqui de Piracicaba. Vocês vão verem eu tentar ir na catedral de São Paulo de novo, gravar aquele órgão de tubo pra vocês. Então, o que eu tiver de recurso eu vou gravar, gente. Ai, mas e outra, isso faz parte da minha escolha pessoal de religião. Então, é a denominação que eu vou, é algo que vai estar com mais frequência aqui. Isso não vai anular o fato de que eu toco qualquer partitura, seja ela mundana, seja ela cristã, ok? Então, é importante vocês saberem dividir diná de igreja, porque diná aqui é diná música, como um todo. Música, bossa nova, samba, tá? Até um pandeiro eu arrumei, gente. E não se escandalizem, ok? Eu sei desfrutar de uma boa música. Não estou falando do samba sem vergonha de hoje não, tá? Estou falando de música de qualidade. Isso até é uma das abordagens que eu ensino. Você aprender a ser um bom ouvinte, degustar de bons sons, ok? Então, eu sou de fases, em determinados momentos eu ouço um jazz, em determinados momentos eu estou aquela vibe, falo, eu tô pra baixo, eu preciso de um sambinha pra dar uma animada, e eu coloco um samba raiz e ouço ouço Martim da Vila e bola pra frente. Tô lavando a louça, às vezes eu ouço rock, e cara, faz parte, é música, é a minha vida, é a minha profissão, é a minha escolha. Ok? Então, essa sou eu, uma multi-instrumentista apaixonada por música. Hoje eu pego instrumentos para estudar de forma autodidata. Tenho recurso de tecnologia, na minha faculdade também tem diversos cursos de extensão que eu desfruto com o maior prazer da minha vida, que são aprendizados que, mudam minha vida, minha mente. Livros é um gasto contínuo na vida de qualquer músico. Tenho os meus livros. Já tenho a flauta transversal, já tenho o violino, tenho o violoncelo, tenho o órgão, tenho o piano, tenho a flauta doce. Agora tenho os instrumentos de musicalização infantil, instrumento de percussão. Então, é uma constante evolução. Se você falar pra mim, você quer parar por aí? Não. Pedi pro meu pai me ensinar o sax, não deu muito certo porque eu tenho muito fôlego. Mas, gente, se eu pegasse firme, acho que é algo que eu aprenderia em um tempo bom. Também tem a tuba, que eu amo o baixo, mas eu não tenho fôlego. É algo que eu tenho vontade de aprender, porque eu acho lindo o baixo da tuba, né? Eu tenho alguns instrumentos aí que eu já tenho na minha lista. O violão que eu estou estudando, que eu quero comprar meu violão por esses dias, né? Pra poder gravar alguns vídeos também. O violão é um instrumento muito bom porque ele tem muitos recursos. E quando você é um músico, você sofre muito com isso. Conseguir partituras de qualidade, tá? Partituras que foram bem feitas. Principalmente quando são instrumentos tipo violoncelo. Você pensa numa música, queria tocar a Canon. Não, a Canon ainda tem versões clássicas, você acha mais fácil em aplicativos de repertórios digitais, tipo o IMSLP, que tem muitas partituras boas, mas são partituras clássicas. Então, se você procura música tipo Thousand Years ou a música do Titanic, aí você vai achar diversas versões feitas por diversos músicos. Se você toca, você fala, nossa, tem nada a ver com a música original. Hoje tem o MusiScore, que é bom, mas ainda assim você sofre um pouquinho. Então, o violão, cara, tem cifra pra tudo hoje em dia. Você respirou, a pessoa cria uma cifra da sua respiração e dá muito certo. Então, isso é o que eu gosto no violão. Você tem infinidade de partituras. Você toca qualquer coisa. E é cifra, né? Você pega os acordes ali, toca o que você quiser, né?
pode usar só como acompanhamento. Você tá cantando ali o soprano, primeira voz, alguém tá cantando, e você só faz acompanhamentozinho no violão, então você toca qualquer coisa. Isso é o que eu acho legal no violão, tá bom? Bom, gente, é isso. Acho que eu falei tudo. Se eu não falei, vão ter muitos vídeos por aí ainda. Se você chegou até o final, eu agradeço, tá? Por sua paciência em me ouvir, por estar me dando horas assistidas. Me ajuda bastante. Agradeço você pelo interesse no meu canal. Se inscreve. Eu prometo que vou lutar para trazer conteúdo de qualidade, tá? Conteúdo musical, variado. Dar um pouco de instrução sobre os instrumentos que eu já sei, como o violoncelo, que é minha área de domínio, né? E é isso. Se você tem alguma coisa para dizer, alguma dúvida, alguma pergunta sobre mim, sobre o meu projeto, você tem total liberdade de comentar ou de, se você quiser algo mais íntimo, né? Se interessar pelas aulas, você pode abrir o meu Instagram, tem o link na descrição do meu canal no YouTube. Lá nesse link tem Instagram, tem meu site para você conhecer um pouquinho mais de mim, do meu projeto, de onde eu trabalho. E é isso. Tem um catálogo de cursos também, se eu não me engano. Tem um resumo bem grande. É só prolixo, não tem o que fazer. Um resumo de todas as minhas abordagens. No meu perfil do WhatsApp, que eu acho que eu também tenho um link aí. Nesse perfil do WhatsApp tem um catálogo que é mais visual, né? Tem a foto e um resuminho breve de como funcionam as minhas aulas e uma média de preços. Então, é isso. Imagina, eu não sei onde você fica e eu não sei se você é da minha cidade. Bom, como eu disse, eu desfrutei de aulas online. Eu sei que no início tem algumas coisinhas ali que são difíceis, tipo, ter um microfone adequado, ter um fone de ouvido, às vezes a qualidade do vídeo falha, mas se você tem vontade de aprender, eu tenho vontade de ensinar. Você ama música? Eu amo a música, então a gente faz acontecer. Eu sou de Piracicaba, São Paulo, dou aula presencial, mas se você tiver necessidade de uma aula que caiba no seu bolso, que seja um valor realista, tá? E que você queira começar um instrumento, esteja dentro da minha cartela de abordagens, sinta-se à vontade para me contatar. A gente faz a aula, faz uma aula de degustação para você ver como que funciona, se dá certo. A gente conversa, entrosa, faz um teste ali no instrumento. E é isso, gente. Vamos fazer acontecer, ok? Vamos deixar a música dominar as nossas vidas. E é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo.